MGTOW. Não vou pronunciar para não passar vergonha. Eu, como tenho mais cara de pau, eu vou dizer Migtou, Migtal. O nome é menos engraçado do que o conceito. O conceito é de homens, men going their own way. Então, homens indo pelo seu próprio caminho. Literalmente, na verdade, não quer dizer nada, né? Mas quer dizer homens livres das mulheres. Então, fuja das mulheres porque elas são um perigo para os homens, principalmente em termos econômicos e institucionais. A ideia geral do movimento no movimento de libertação das mulheres, né, elas acabaram conquistando privilégios. Elas já tinham, até sobre algumas feministas, já tinham alguns privilégios e os homens tinham algumas obrigações excessivas na lógica do machismo. Mas, no século XX, principalmente ali a partir dos anos 1960, 70, as mulheres começaram a adquirir mais e mais privilégios e passaram a perder as responsabilidades, na perspectiva do movimento MGTOW e de próprias partes do movimento feminista, como, por exemplo, a Camille Paglia, uma pensadora importante, ela diz: não, as mulheres não têm mais opressão, elas têm privilégios, elas querem o lado bom e não querem correr riscos, o risco é para os homens, né? E aí o MGTOW diz: evite as mulheres, se não conseguir evitar, não leva para casa, se levar para casa, tenta fazer um esquema que tu possa se preservar, porque se houver uma desavença, tu vai perder, já perdeu. E, de fato, como advogado, muitas vezes o meu papel é de dizer para o amigo, né? Calma, a gente não vai ganhar essa, a gente vai tentar reduzir os danos. A questão pelo que eu entendi das regras, e aí você vai falar, eu queria que você falasse mais das regras, dos conselhos, né? Esses conselhos que você disse aqui no outro programa, mas eu queria que você repetisse, são conselhos para homens que se interessam por mulheres, não são para misóginos, nem para machistas, nem para homossexuais. O conselho seria para heterossexuais. Já que você gosta, faça dessa forma e tal, né? Então, fale um pouco mais sobre fale um pouco mais sobre o que quais são os conselhos do movimento para os homens que gostam de mulheres. Conselho número 1, não se relacione com mulheres. Se não der para evitar... Tá bom, é isso que eu tô falando. Não leva para casa, né? Namora ela o quanto der, mas nem mostra onde é que tu mora, né? Não ostenta que tem um carro, isso, aquilo, se possível aluga o carro, então, né? Se for sair com uma mulher, né? Há várias estratégias radicais de evitar qualquer possibilidade da mulher te enganchar, né? Pela própria vaidade, né? Que o homem também tem, né? Então, a mulher teria toda uma probabilidade de enganchar a maioria dos homens. Vou mostrar o meu apartamento, não, vem para cá, fica mais fácil e tal. E eles dizem, não, se possível encontra, vai... Nos Estados Unidos a ideia de motel não é que nem aqui, né? Mas enfim, evita de levar ela na tua casa, vai na casa dela, encontra em algum outro lugar, não leva para casa. No que tu levar ela para casa, vai ser muito difícil de não estabelecer um relacionamento que tu tenha o risco maior de ter danos patrimoniais, além da própria incomodação, de levar um processo. Recentemente eu vi um relato de um caso de um cara que notou que tinha uma mãe solteira que morava no prédio. Eles têm muita figura da mãe solteira, né? Tinha uma mãe solteira que morava no prédio em que ele morava, e aí ele notava que a criança ficava sozinha e tal, e ele se ofereceu para ajudar de vez em quando. Então ele começou a cuidar da criança, algumas vezes porque a mãe tinha que trabalhar, não tinha como levar o filho, ele levava o filho na escola dela, né? E aí o que ele recebeu? Ele recebeu a supina, né, que é a nossa intimação, né? Uma intimação dela entrando com uma ação meio que de alimentos contra ele, né? E aí existe a figura da paternidade socioafetiva, né? De fato, algumas vezes tem uns malandros aí que são pai da criança,
aí briga com a mulher e desreconhece o filho que já tinha reconhecido, o filho não natural. Então, vivia com a mulher, aí adotou a criança na prática como se fosse filho, viveu uns 2, 3 anos com aquela família, né? E aí a mulher briga com ele separa e ele tenta se exonerar. Aí eu acho que não tem mesmo como. Se tu realmente assumiu que tu era pai, para todos os efeitos tu era pai, né? Essa é a ideia da paternidade socioafetiva. Mas nesse caso aqui, o cara era um vizinho que cometeu a burrice, entre aspas, de ajudar a mãe solteira, que por ser solteira tem dificuldade então de administrar os horários, é complicado, né? Se tu não tem uma sogra ou uma amiga, né? Aí o cara cometeu o erro, nem tinha um relacionamento romântico com ela. Cometeu o erro de ajudar e receber um processo, e é aquela questão, digamos que ele consiga se livrar, que ele consiga se exonerar dessa obrigação. Ainda assim, ele vai provavelmente ser condenado a pagar, né? E depois a gente discute. Segundo lugar, para se defender, ele vai gastar com um advogado, e nos Estados Unidos é bem caro esse troço, né? Aqui no Brasil depende, tem a defensoria pública, né? E tem o amigo da família que dá um jeitinho, pode ser ruim isso, né? Mas lá ele vai gastar uma fortuna para discutir. Então, qual é o resultado comum desse tipo de encrenca? O cara acaba aceitando um acordo ruim porque ele não tem dinheiro para discutir essa situação. Esse tipo de situação que ocorre de maneira muito mais grave nos Estados Unidos e na União Europeia, aqui no Brasil também se tenta imitar isso. Então, o movimento MGTOW não tem um nome aqui no Brasil que eu saiba, né? Então, é esse MGTOW, até meio difícil para nós de ou soletrar ou pronunciar, né? Mas a questão é essa, evita de, nos relacionamentos com mulheres, se expor ao risco de ela poder te acusar de assédio, né? Então, numa empresa, evita de se reunir com uma mulher sozinho. Sempre que for discutir com uma mulher, chama mais de uma mulher e algum homem também, chama várias pessoas, evita de, vem aqui no meu escritório, vou te dar uma tarefa nova. Não, naquele momento em que ela estava só contigo no escritório, ela pode te acusar de ter assediado, ter feito uma proposta. E aí, como é que tu vai provar que não fez? Digamos que tu seja absolvido judicialmente. Possivelmente, tu já terá sido demitido da empresa, né? E se tu tiver que discutir isso judicialmente, tu está encrencado, já está ralado. E em relação à questão das relações românticas, é pior, concluo agora essa introdução, pela questão da alienação parental. Então, qual é a lógica de uma separação judicial, um divórcio, né, hoje em dia? Até a gente realmente evoluiu porque, sei lá, no início do século XX, a mulher conseguia se separar do marido, mas ela tinha um risco muito grande de perder, por exemplo, a guarda dos filhos, certo? Então, se uma mulher é louca o bastante, entre aspas, para se separar de um homem no início do século XX, ela corre alto risco de se o cara quiser sacanear e ficar com as crianças para tentar forçar ela a voltar, isso podia ter respaldo nos tribunais. Hoje em dia, isso meio que se inverteu, sei lá, desde os anos 70, de tal maneira que se presume, com um certo fundamento biológico até, de que a mulher é mais apegada à criança e a mulher geralmente tem mais jeito para cuidar da criança. Até da nossa geração, aquele filme Kramer versus Kramer, que mostrava a situação oposta e como é que ela termina, né? A mulher que abandonou a criança e o cara teve que se virar para cuidar, no tribunal ela ganha de volta a guarda da criança e ele tem que devolver a criança para ela, o que gera, obviamente, uma tensão, né? É a questão da alienação parental, não no sentido da mulher falar mal do cara, mas de impedir o contato. Então, na questão judicial de hoje, a ideia oficial é a guarda compartilhada. Então, ninguém paga a pensão para ninguém. Os dois pais, né, a mãe e o pai, ficam alternadamente cuidando da criança em suas casas. Ela tem que ter um quarto separado para ela, tarará, tarará. A gente já começa a ver que é
uma regra para bacana, né? Assim, quem é que tem um quarto só para criança? Não é todo mundo, mas enfim, eles não vão encrencar. De fato, vai lá um assistente social. O assistente social não vai lá, mas ele vai chamar a criança e vai chamar os pais e vai entrevistá-los e vai fazer um laudo, né? E vai dizer, não, é possível, tarará, tarará, se houver discordância. Se não houver discordância, se presume que eles se viram, né? Na prática, no entanto, a mulher, digamos, quer ir morar em outra cidade. Ela leva a criança. E o pai, o que faz? Não faz nada, porque ele não tem muito como lutar contra isso juridicamente. Que argumento ele vai dizer? Eu preciso ver a criança? E a advogada da mulher vai dizer, sim, mas ela precisa trabalhar não sei aonde. Poderia ser o contrário, mas a questão é que, muitas vezes, o homem que quer se livrar da criança, quer só pagar a pensão, está muito bem, ele está contente com essa organização jurídica. O problema, eu sempre digo isso, o problema não é o cara que quer, digamos assim, ter relações eventuais, não é o cara que quer, se tiver filho, só pagar a pensão, que é uma espécie de pagar barato, inclusive, né? O problema é o cara que realmente quer ser pai, né? E se ele encontrar uma mulher que ficar com raiva dele, qualquer coisa assim, a alienação parental é quase que uma garantia, né? E no caso da alienação parental, agora na pandemia, houve juiz aí que determinou, inclusive, que o genitor, homem, né, não pode visitar porque vai aumentar o risco. Ele tem que trabalhar, ele é feirante, ele é médico, sei lá, e aí ele não pode visitar a criança porque vai passar doença para a criança, e que se a criança não vai ficar doente, ela vai contaminar a mãe, ou os avós, ou sei lá com quem que ela mora com a mãe. E isso tudo com respaldo jurídico. Por isso essa percepção, essa compreensão, essa antecipação migtal que é evite mulheres, evite ainda mais o casamento e evite ter filhos. Então, vamos lá. Tem várias questões aqui. Vou tentar colocar a questão de uma maneira mais ampla e histórica antropológica. Para o homem, para as relações masculinas, o campo das relações masculinas, o campo social, é um campo de competição, de disputa. Claro, é um campo cooperativo também, que a gente sabe que o homem vai buscar entre os homens a cooperação voluntária. Não estou dizendo que as mulheres também não possam fazer isso, acho que as mulheres são hábeis, né? Eu não tiro as habilidades, mas historicamente e antropologicamente, esse é um campo masculino. Das disputas, por isso que os homens se matam mais entre eles, o campo que admite tanto mais cooperação de um lado, quanto mais inimizade do outro. Você deu o exemplo lá do amigo que eu estou passando por dificuldade e pede dinheiro para o amigo. Ele vai perder o amigo. Isso aí é certeza. O cara que emprestar, o amigo já era. Isso aí a gente sabe que acontece. Mas, enfim, os homens tentam cooperar uns com os outros. Tentam se apoiar e, ao mesmo tempo, disputar o território. E aí o Desmond Morris é muito feliz naquele livro Macaco Nu, ao definir como é que é o primeiro homem e a primeira mulher, a primeira família, ele define como um mononuclear e define como um modelo melhor. Ele deixa bem claro, e eu concordo com ele, a gente já falou disso várias vezes aqui, que o modelo mononuclear ele leva a uma sociedade mais próspera, porque ele otimiza melhor a questão do empreendimento social, do empreendimento humano. A esposa fica cuidando dos filhos, fica cuidando da casa, do lar, da caverna no começo da história, mas enfim, tem lá um cantinho na caverna, porque aquilo é bom para a criança, aquilo vai ser bom para o desenvolvimento da criança, e o homem vai à luta. Não quer dizer que ele não vai chegar em casa, isso a gente sabe disso por pesquisas recentes, e não vai falar alguma coisa com a criança, não vai mostrar uma autoridade para a criança, sabe disso. Você é um psicanalista, sabe, a própria teoria freudiana e tudo mais, a importância do pai como figura de autoridade, como aquela figura orientadora. A gente sabe que as famílias criadas sem pais, a criança vai enfrentar um problema, geralmente, por conta da falta dessa autoridade. Então, autoridade não significa mando. A gente sabe, você que deu o exemplo do homem e a mulher sozinhos numa sala. Os esposos sabem, todo homem que é casado sabe que numa discussão que aconteceu só entre o esposo e a esposa sempre terá razão. Isso é uma regra imutável da história. Isso nunca se discuta com uma mulher e se queira ter razão numa relação com uma mulher. Não existe isso.
Né? Isso é absolutamente impossível, é insuportável para a mulher que o homem possa a vida ter razão. O homem nunca tem razão. Basta a ele um mundo do social, basta a ele um mundo da ludicidade, porque o homem tem um mundo mais da ludicidade. Aí você diz, a mulher tem dupla jornada. Sim, tem dupla jornada porque ela não tem com o que se ocupar, ela vai acabar se ocupando com alguma coisa que a gente considera como trabalho, porque o homem é muito lúdico. O homem joga videogame, o homem bate conversa fora, o homem fica no bar lá conversando, o homem fica ver futebol, né? O homem fica lá. Tem homens que dedicam horas e horas e horas semanais para ver futebol, para torcer futebol. Tem outros que. O homem é incompreensível do ponto de vista da mulher, por exemplo, que o homem passe 2 horas vendo uma mesa redonda, como muito comum na televisão, sobre o futebol. Olha, esse jogador aqui jogou mal, esse lateral esquerdo tem que substituir. Realmente tem coisas que são incompreensíveis no homem. Mas, voltando ao Desmond Morris, é natural, e existe uma estatística, já saiu essa estatística, mas a estatística foi cancelada, obviamente cancelada, que os homens ganham mais ou menos 70% da renda atribuída, seja nos empreendimentos, seja nos salários, globalmente, ou no Ocidente. Né? E as mulheres gastam 70% dessa renda, porque o homem não tem muito no que gastar. O homem que é homem não gasta. Né? Se o homem for no shopping comprar mais R$500 em roupa, eu digo que ele não é heterossexual, ele não é HQH. O HQH não faz isso, é contra a religião dele. Você já, no mínimo, é metrosexual se você gastar mais de R$500 em roupa no shopping ou gastar mais de R$1.000 em roupa durante um ano. A não ser que você tenha que seja um advogado e tal, que precisa estar no tribunal apresentável. Olhe lá, olhe lá, o terno dura 10 anos, você pode usar o mesmo terno, está tudo certo. Você não tem esse problema da variabilidade, a própria vestimenta masculina é muito menos variada, você não tem a opção de andar de vestido ou andar de calça, né? É sempre calça. Agora, aí você chega, o MGTOW é uma reação ao feminismo. E nós já tivemos aqui um programa, que inclusive eu recomendo, vou botar o link, que é o hominismo. Já existe essa relação no Brasil, eu descobri depois que a gente fez o programa, descobri no Twitter que já existe relação entre o MGTOW, vou arriscar dizer MGTOW, e o hominismo. Talvez seja um nome em português que possa traduzir isso. Que era um nome que vem do espanhol, do francês, como a gente disse aqui no programa sobre o hominismo. Mas a versão latina do MGTOW é o hominismo. Eles não teriam essa graça. Aí eu fico me pergunto muito, que eu costumo me colocar no lugar do outro. Se eu fosse uma feminista, o que eu ia querer? O que eu ia desejar? Bom, fuzilar os homens? Bom, eu não vou estar representando a maioria das mulheres. A maioria das mulheres não quer fuzilar os homens. Pelo contrário, você falou a questão do filho. Ela quer que o homem ajude a cuidar. Ela quer que o homem vá lá à caça, né? Como o antigo homem ia à caça lá para tirar, para trazer um alce lá e ter alimentação para a criança, para ela poder comer, dar leite. Né? Então a maioria das mulheres não quer fuzilar os homens. Vai propor o lesbianismo compulsório? A maioria das mulheres não quer. Vai propor, como muitas feministas compram, a masculinidade tóxica, o homem tem que ser afeminado, o homem tem que ser, não tem que apresentar características marcadamente masculinas, não tem que ter essa voz grossa, forte, essas atitudes de macho, o homem não pode ir para a guerra. A maioria das mulheres não vai querer isso. Elas não buscam isso na prática. Pode até querer, em termos, porque na verdade existe uma unanimidade entre as mulheres a favor do feminismo. E talvez seja estranho, como nós estranhamos nas mulheres, às vezes, as atitudes femininas, né? Essa coisa, por exemplo, de ter razão em qualquer discussão, a gente meio que estranha. Mas a gente acaba dizendo, bom, faz parte do pacote, o homem meio que se conforma com isso. E a gente tem uma capacidade de humor maior também. A gente tira sarro disso, né? A gente faz disso uma piada, é da vida, né? O xiste, né? Como dizia o Freud, é uma forma de desespero, mas é uma forma de desespero de conformismo também, de se conformar com aquela situação, que é isso, as coisas são assim, né? As coisas assim se apresentam, não há o que fazer quanto a isso. Então, qual é a bandeira feminista? A igualdade, uma igualdade já tem. Não diga que não tem, porque tem. Mas o pessoal que limpa a fossa ainda é homem. Bom, até onde eu sei, né? A Camille Paglia fala muito bem disso. Homens são mais propensos a aceitar limpar a fossa, o potencial de asco aí, que a gente já falou em outro programa,
o potencial de suportar o asco é maior entre os homens. Eu vou lá limpar a fossa porque eu tenho que ganhar a vida, eu tenho que voltar para casa. Até na visão dos outros homens, o homem que não contribui em casa é um vagabundo, é um cara com um ser completamente desprezível, né? É um ser abominável para os outros homens. O cara que, poxa, esse cara vive nas costas da mulher, ele vive nas costas das paredes, ele não faz nada, ele não toma iniciativa, ele não trabalha. Isso é uma coisa mal vista entre os homens, e ainda bem que é mal vista, né? Se eles não forem para a guerra, se eles não forem buscar soluções para tudo, se eles não empreenderem, não forem atrás de coisas, o mundo regride, né? As coisas não vão funcionar bem. Essas características masculinas, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da evolução das sociedades, elas são altamente benéficas, né? Então, não acredito que seja esse o problema. Igualdade de direito já tem. Mas nós queremos mais pensão. Mas, bom, isso é privilégio, não é mais... aí você já está defendendo privilégio. Então, você está defendendo, na verdade, que essa equação de os homens ganham 70% da renda e as mulheres gastam 70%, que ela seja extrapolada, que as mulheres gastem 80%, 90% da renda disponível. Então, você está pedindo mais coisa, você quer gastar mais no shopping. Então, isso é um pouco de machismo aí, é um pouco de admissão de que essa fórmula funciona. E aí você vai ver as falsas simetrias. Eu provo que a questão do feminismo é falsa simetria, porque é o seguinte: vamos pegar um homem e uma mulher, casaram-se aos 20 e poucos anos e chegaram aos 60 anos. Qualquer juiz homem, estou falando de juiz mulher, juiz homem, 60 anos resolveram separar, não importa qual dos dois separou. Qual dos dois pediu o divórcio. Ora, é natural, nenhum homem é de negar que aquela mulher precisa de pensão pro resto da vida. Porque ela esteve ao lado dele. Ele lá, ela fez café da manhã para ele, ela deu carinho, deu atenção, deu tudo aquilo que o homem busca no casamento e que é altamente benéfico para o homem. O homem se beneficia do casamento altamente. Né? Já dizia essa de Queiroz isso. Né? Com toda a propriedade. Inclusive vai sair aqui os pensamentos de Essa de Queiroz, deixa bem claro isso. Essa de Queiroz era contra o casamento até os 40 anos, daí ele se deu conta de que o casamento era altamente benéfico para o homem e se casou. Né? E se casou até com uma mulher mais rica que ele, já aproveitou economicamente, tirou a sorte dupla. Né? Mas, enfim, mas todo mundo há de convir que aquele homem tem que amparar aquela mulher. Agora, nenhum juiz vai concordar que, no caso dele ter uma renda menor, ela tem que amparar ele. Porque é um vagabundo, é um safado, é um ser ordinário, é um ser inadmissível na sociedade de homens. Eu vejo casos. Eu conheço casos de família mesmo. E o cara está lá 60 anos, a mulher é professora lá, ganha seus 3, 4 mil reais, e o cara não quer trabalhar. Passa o dia na rede, com os amigos no bar. É o tipo do ser que realmente... Ele é abominável para os homens. As mulheres não precisam enxotar o desgraçado. Ele já é, entre nós, um cara muito mal visto. Então é falsa simetria. Essa coisa de direitos completamente iguais é falsa simetria. Começa pela questão dos filhos. É evidente que esse negócio a guarda compartilhada vai igualar. Não igualou na prática. Você deu vários exemplos de que não igualou na prática. Apesar de ninguém paga pensão. Sim, mas e as diferenças de renda? Mas aí as diferenças de renda é prova do machismo. Não é prova do machismo. É prova de que os homens são naturalmente caçadores-coletores, e eles são mais propensos a isso que as mulheres, porque na divisão de papéis natural da nossa espécie, biológica, como Desmond Morris aponta, cabe ao homem, o homem vai buscar mais esse acréscimo de renda, vai buscar caçar essa renda, e a mulher caça menos, a gente sabe disso. Naturalmente, Camille Parker diz isso com todas as letras, é natural. Não quer dizer que a mulher não deva ter carreira, nada disso. Então não estou sendo contra. A própria gravidez, nós temos lá a licença maternidade. Alguém é contra a licença maternidade? Eu não posso ser contra a licença maternidade. É óbvio que a mulher precisa desse tempo para amamentar, para os primeiros cuidados. É óbvio. Isso é o evidente. Então, não vejo problema nisso. Nossa sociedade é machista. O Ocidente é a sociedade menos machista que já existiu entre as sociedades complexas.
E qualquer um que vai estudar a história das sociedades complexas vai ver que o poder do homem em relação à mulher, em termos de decisões, em termos de direitos, em termos de qualquer coisa, o Ocidente dá de 10 a 0 em qualquer uma. Disparado até hoje. Vai comparar sociedades tribais da África, sociedades, ou mesmo sociedades complexas do Extremo Oriente. Vai comparar a sociedade chinesa com a nossa. Em termos de direitos de mulheres, em termos das mulheres ter voz. Não tem comparação. Então, se eu me ponho no lugar da feminista, o que eu quero? Qual é a reivindicação? Eu não consigo enxergar. Para onde se quer chegar? Eu não consigo enxergar. Agora vem o MGTOW. Eu já disse aqui no programa sobre feminismo. Me parece que MGTOW é antinatural. Essas causas, essa coisa de não leva a mulher para casa, coisa e tal. Isso me parece que milita contra a natureza do homem, pelo menos do homem heterossexual. Eu respeito o homem homossexual, não tenho nada contra, pelo contrário, tenho vários amigos, não tenho, vou falar sempre pela liberdade de escolha. O homem tem toda a liberdade de escolha, e pode ser até uma sociedade homonormativa como a da Grécia, mas eu não me espelho com ela. Eu acho ela essa sim, bastante opressiva em relação às mulheres, porque ela estabelece que o melhor amor, o melhor sexo e o melhor amor se dá entre homens e não. As mulheres são só para procriar, não são para relações de reciprocidade. Ele estabelece realmente uma diferença de reciprocidade. Quanto no Ocidente, hoje, atual, a gente tem relações de reciprocidade. A relação heterossexual é uma relação de reciprocidade. E como relação de reciprocidade, eu não vou seguir os conselhos do MGTOW, porque eu sempre vou procurar, é natural em mim, é um instinto quase, procurar acolher a mulher, procurar saber o que ela precisa, e ir buscar o mundo, busco o mundo e vou buscar a lua para te dar. Vou ao campo colher flores para te dar. E eu acho isso tão belo, tão lindo. Não faz sentido você querer acabar com isso. É a minha maneira de ver, muito antiquada talvez, mas não é antiquada, não tem nada de antiquado aqui. É só uma maneira de ver a história numa perspectiva mais longa, menos apaixonada. A questão dos MGTOW é muitas vezes a situação não do jovem. O jovem que está com essa conversa de MGTOW, mais provavelmente é um incel, é um celibatário involuntário, porque ele não consegue chegar nas mulheres. Então, quem são os MGTOW, no mais das vezes, no que eu vejo do movimento americano, é o cara já de 30, 40 anos, que muitas vezes já se separou e já levou um pé na bunda da mulher e do sistema jurídico americano, né? Em que, então, eles já traumatizados, alienados parental, né, eles dizem, não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Então, se eu já perdi a casa e os filhos para uma mulher uma vez, esse erro eu não cometo 2 vezes. Talvez acabe cometendo, mas a ideia é, não leva a mulher para tua casa, não estabelece uma relação tipo um namoro. Encontra, faz o que tu queria fazer e era isso, né? Não dá armas para que isso se repita. Então é um pouco um movimento em parte traumático. Não é tanto a experiência do homem heterossexual de 18 anos. O que o MGTOW vai dizer para o cara de 18 anos eu vou te dizer o que é para tu fazer, tu não vai fazer. Mas daqui 30, 40 anos... Você vai me dar razão. Isso, vai me dar razão, né? Então, eu não vejo tanto o problema como antinatural. É, em parte, uma reação mais do que uma prevenção, né? Não é um MGTOW preventivo aos 18 anos, não. Até a ideia americana que é meio como o do Aristóteles, né? Até os 30 anos o cara não dá para filosofia, porque ele está pensando em outras coisas, né? No caso do Aristóteles, de repente, em outros homens, mas a ideia do MGTOW o Marco Aurélio diz isso das confissões, né? Que, poxa, eu tinha meus criadinhos lá, né? Aquela coisa, era difícil resistir. Então, o caso do MGTOW americano, principalmente, é um fenômeno mais americano que qualquer outra coisa, né? Ele é do cara ali na faixa dos 40 anos para mais, não é dos 25, dos 18, né? E o grande problema é econômico
e jurídico, né? Eles não estão dizendo que as mulheres são más, eles estão dizendo é quase que um feminismo estrutural. Ou seja, não é que a mulher com quem tu está te relacionando seja má, ela é fraca. Ela é fraca assim como tu também é fraco. Em que sentido? Se a amiga dela, ela meio que perdeu um pouco o gosto por ti, e a amiga diz, não, então larga dele, né? Fica com o dinheiro dele. Não, tu trabalhou, tu só ficou em casa, mas é uma equipe. Isso, inclusive, juridicamente se reconhece. E isso, né? é verdadeiro. Então, mas o problema aqui é que há um estímulo que, no caso do homem mais fubango, que assim que está a fim de variar, que bom, ela me mandou embora, eu fui com a roupa do corpo, ela que se vire com a casa, ela que então passe a cuidar. No fim, ele vai ter que pagar igual, eventualmente, mas a ideia é que, para o cara que quer se separar, né, não é um grande problema sair com a roupa do corpo. Mas e o cara que queria ter um casamento, né, baseado no esforço, em aguentar, engolir alguns sapos, etc., etc., uma ideia de criar patrimônio e filhos. Aí a grande questão dos MGTOW esse é um projeto cronicamente inviável, né? Se a gente conseguisse, aos 20 anos, perceber isso, a gente não se casaria. Mas a gente acaba se casando, tendo filhos, tendo dívidas ou um patrimônio, e aí chega ali nos 30 anos, 40 anos, a probabilidade dela te tratar mal e tu querer ir embora, ou ela te dar um pé na bunda, é muito grande. Por isso que não vale a pena. Se tu cometer esse erro uma vez, não comete duas vezes, né? Eles dão muito exemplo lá nos Estados Unidos que o cara vai morar no carro durante alguns dias, né? O cara continua trabalhando, eventualmente, mora no carro porque a casa ficou com a mulher, né? E isso para americano, até no inverno, isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um, né? Embora aqui também o qualquer um americano é geralmente o cara da classe trabalhadora, o blue collar, né? O trabalhador que aqui no Brasil tem um status muito baixo, lá também tem um status baixo, mas ele tem uma renda relativamente grande. O cara vivia numa casa relativamente grande, com um carro confortável, principalmente se não for numa cidade muito grande, né? O padrão de vida dessa classe social, ele é bastante bom e pode ser terrivelmente arruinado pela questão de um divórcio, né? Aqui no Brasil a gente não vê isso, a gente não tem essa perspectiva do cara ficar tão num contraste tão grande, do cara estava vivendo bem com criança e filhos, aí se separou e foi morar no carro. A gente não vê isso, certo? Mas essa preocupação, então, americana devido... Mas ele fica arruinado do mesmo jeito. A ruína é real. Eu já passei por isso. Morou no carro? Não. Não, mas... Aqui a gente foi morar na pensão, ou alugou um hotelzinho furreca, que é barato mesmo, né? Ou foi para casa de um amigo. É que também é uma sociedade em que o pessoal... eu te digo por experiência própria e digo por ter conversado com os outros homens. O homem prefere enfrentar um furacão do que um divórcio. Sim, então esse trauma, o MGTOW é um movimento geralmente de traumatizados de um divórcio. Tá? Ele não é um movimento organicamente ali de jovens de 22 anos que estão pensando, me caso ou fujo das mulheres. Não é isso. É um movimento de gatos escaldados. Não, e é um movimento, pelo que você entendeu, basicamente que ele compreende o heterossexualismo, quer dizer, ele compreende a heterossexualidade. E uma das coisas que eu concordo, a única coisa que eu concordo, porque eu acho sim, nós temos que reagir sim ao feminismo, sim, mostrar para as mulheres, poxa, tá na hora, a mulher fala durante 3 horas, daqui a pouco você pelo menos vai ter 1 minuto para dizer, argumentar alguma coisa, né? Para dizer, o feminismo está errado. Isso, nós temos que ter alguma coisa, algum feminismo que para dizer isso está errado. Nós temos que pegar a Camille Paglia e dizer, leia a Camille Paglia, pelo amor de Deus. Não precisa discutir comigo, não vai dar certo. Mas leia para a Camille Paglia, pelo menos. E uma coisa eu concordo, contrato penal-policial, né? Tá na hora de a gente começar a adotar isso no Brasil também, né? Peraí, também tem deslealdade tem limite, deve ter limite, né?
simplesmente usar o sujeito e depois jogar fora, e jogar fora numa situação que você sabe que ele vai ficar desamparado. É um luto muito difícil para o homem viver isso, em geral. A maior parte dos mendigos, né, não são pobres, são pessoas que piraram, muitas vezes por alcoolismo, né? Mas também tem aquela figura do andarilho. O Gabeira fez um programa com os andarilhos, né? E entrevistou vários deles. E muitas vezes o cara teve uma decepção amorosa, ou seja, levou um chifre bem dado, né? E meio que enlouqueceu, passou a viver na rua, né? Literalmente. Então, a fase ali de morar no carro, alguns não se recuperam, né? Eles ficam para sempre vivendo dessa maneira. A questão aqui da pensão, né? Ela é possível, sim, o homem pedir a pensão. O mais difícil, talvez, é o homem pedir, porque existe quase que o machismo, vamos dizer assim, é uma estrutura opressiva de valores que oprime bastante os homens. Não acho que seja opressivo. Deixa eu argumentar. A ideia é a seguinte: se tu é homem, enfrenta a dificuldade, não chora, não fica choramingando, não reclama, não te faz de vítima, né? Vê o que tu pode resolver, blá, 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 blá. Tudo isso é muito bonito até o cara descobrir que ele não consegue. Aí quando ele não consegue, não existe para o homem tantos recursos de como pedir ajuda. Então, existe até uma maior propensão à morte, porque o cara não vai nem ao médico. Ele não vai se queixar de uma dorzinha aqui ou dorzinha ali. Dorzinha é coisa de mulher. Minha mulher passou a vida toda reclamando de uma dor no rim e não morreu, né? Aí o homem tem uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, também não reclama e acaba morrendo, porque é uma ordem cultural de que o homem não se queixa, não vai a médico, não fica toda hora indo a médico. Se for, é hipocondríaco, né? Um homem que vai ao médico com a mulher vai ao médico, a gente vai dizer, esse aí tem mania de doença. Esse aí tá sempre com uma dor aqui, uma dor ali. A gente vai dizer, esse aí, ele diz isso aí para não trabalhar. Os homens vão ver o cara de uma maneira negativa, de uma maneira que eles não veriam uma mulher com a mesma negatividade. Então, se pode dizer que há um certo valor masculino que pode ser preferível ou não ser preferível, mas que ele impõe muitos comportamentos aos homens, ele impõe. Então, falar em machismo como se fosse um complô dos homens contra as mulheres é uma tolice. É uma tolice que muitas feministas reconhecem. Ele é um complô a favor das mulheres, né? Porque eu como a maioria dos HQH, e eu converso com muita gente, não tem pena de gigolô e vagabundo. Não tem pena mesmo. Mas a questão aqui é que numa discussão as pessoas querem ganhar, muitas vezes. Então, tu diz que o homem não aguenta discutir com a mulher porque ela não para de falar. E ela não está preocupada, muitas vezes, em ter um argumento. Ela quer ganhar, nem que seja no cansaço. Eu digo, né? Eu adoro discutir a relação. Uma das consequências é que a relação termina, muitas vezes, né? E não porque a mulher te abandona, porque tu pega nojo dela. Se tu prestar atenção no que a mulher está te dizendo, tu vai dizer, não, isso tem razão, isso não tem razão, e aí eu digo, não, nesse ponto tu tá certo, mas nesse ponto aqui tu tá errado, ou me prova que tu tá certo. A mulher apresenta um argumento absurdo, eu vou pegar nojo dela e vou me separar dela, né? Então, se uma mulher quer terminar uma relação, é só ela insistir com um argumento absurdo, porque eu vou pegar nojo, talvez eu ainda queira transar com ela, mas o nojo será grande, talvez eu não queira, né? Isso é uma coisa difícil das mulheres entender, de que se o homem prestar atenção no que ela está dizendo, ele vai dizer, mas isso não faz sentido, né? É um dos problemas da discussão da relação, é que tu é convidado a ouvir umas verdades, a ser xingado e dizer ou ignorar, que é o que a gente mais faz. É o que a gente faz. A postura do HQH é essa, entra por um ouvido e sai pelo outro. Agora imagina isso levado para os tribunais, né? Então, nos tribunais, isso complica bastante. Não, se na intimidade ela sempre tem razão, nos tribunais ela tem uma razão dobrada. Na prática, o que acontece, né?
muitas vezes alguns homens meio que desistem. Então deixa, azar. Né? Algumas mulheres também têm essa atitude, né? Mas a questão é, deixa, azar. E aí como é que funciona concretamente quando ainda se tem uma certa razoabilidade? Olha, tem uma criança. Então vamos ver qual é a relação de necessidade e possibilidade. Geralmente, o homem ganha mais. Por que o homem ganha mais? Porque ele geralmente trabalha mais numa profissão que exige maior carga horária ou maior disponibilidade. Então, tem que ir para Sapucaia do Sul, tem que ir, vai ficar um mês não sei aonde. Não é a mulher, geralmente, que pega esse tipo de emprego em que tem que se deslocar e ficar um tempo fora. Geralmente é o homem. Quem é que pode ter a disponibilidade até familiar de fazer hora extra? Geralmente é o homem, porque a mulher tem que pegar a criança na escola e tudo mais. Se os homens fazem essas tarefas, né, eles também passam a ganhar menos. Então, aqui a questão da dupla jornada de trabalho e a necessidade, às vezes, até de compensação, ela é real. Sim. Mas aí é um casal e os dois não têm filhos, né? E a mulher vai entrar com um pedido de pensão para ela, isso não cola muito hoje, não. Quando tu vê uma figura importante aí que paga não sei o que de pensão para alguma mulher, ele fez algum acordo porque algum ramo preso ele provavelmente tinha, né? Nos Estados Unidos, o problema não é tanto esse, o problema maior é a questão da alienação parental, e aqui no Brasil também. Ela sempre tem razão quando elas dizem que nós somos culpados, a gente é mesmo. E a questão que um dia a gente pode discutir aqui, mas aí não entra na tua política de conceitos em uma palavra, é o gender gap, a diferença salarial, alguma coisa assim. Não sei quando é que a gente vai passar a usar palavras compostas. Não, a gente vai. Depois que a gente esgotar o dicionário, a gente vai. Chega, a gente vai ter uma longevidade muito grande. Toreador, et songe bien, oui, songe combattant, que le noir te regarde, et que le mort t'attend, toréador, l'amour t'attend.